Olá, alunos da Biologia, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Felisbino, também sou biólogo, formado pela Unesp, amigo do professor Justulin, dos outros professores, também dou aula de histologia, e hoje nessa aula eu vou introduzir para vocês, então, epitélios glandulares, tá? Além desta aula aqui, vocês terão outros 4, 5 vídeos com detalhes de cada glândula, né, que é importante, né? Essa aula é introdutória, eu vou falar da importância das glândulas, do epitélio glandular, características, mas depois, para cada glândula, eu gostaria muito que vocês fossem nos outros vídeos, né, com detalhes de cada glândula, porque eu acho que glândula é um dos tecidos mais fascinantes, assim, dentro da histologia, porque é onde a gente tem bastante estudo, campo para biólogo, campo para pesquisa para biólogo, sabe? Eu tenho certeza que se vocês, se a gente tivesse uma aula presencial, eu ia pedir para vocês, a gente escrever na lousa, pelo menos umas 30 glândulas que vocês conhecem. No mínimo, a gente ia citar umas 30 glândulas do corpo humano, dos animais, né? Glândulas, né? Vocês iam lembrar das glândulas de veneno, vocês iam lembrar das glândulas endócrinas, vocês iam lembrar das glândulas exócrinas do digestório, vocês iam lembrar outras glândulas de animais bem famosas, né? Das aves, glândulas, né? De répteis, glândulas de, né? Outros mamíferos, vocês iriam lembrar. Então, assim, glândula faz parte, né? Do nosso dia a dia, né? E agora, mais ainda, com a senescência, com as doenças, a maioria dos cânceres, vocês vão ver, né? Que a gente estuda, são de glândulas. Se vocês lembrarem aí, né? O, alguns cânceres que mais acometem, né, e que mais causam mortes, vocês vão lembrar de glândulas, né? Quais delas? Mama, próstata, né, fígado, o câncer do intestino é de uma glândula, câncer de pâncreas, que matou o Steve Jobs, né? Então, são epitélios glandulares. E os epitélios de revestimento são a outra grande causa de câncer, né? Então, os epitélios são muito importantes, tá? Então, o revestimento, vocês já viram, epitélio de revestimento, né? Mas só para recordar aqui, ó, vocês têm células simples, né? Formando uma camada única, achatada, um conjunto simples de células formando uma superfície um pouco cúbica das células, né? Um formato cúbico das células, mas ainda estão na superfície, né? Telha de superfície. Aqui, ó, as células já adquirem um formato colunar ou prismático, a gente fala simples, mas colunar. Aí quando ela começa a ter várias camadas, é estratificado, né? Estratificado aqui com a última camada pavimentoso, estratificado cúbico, a última camada é cúbica, um pseudo estratificado, né? Colunar, porque as células são cilíndricas, mas é pseudo, né? Parece que é muita camada, mas é uma só. Todas elas tocam a base. E o de transição, onde a última camada aqui, às vezes, ela está globosa ou achatada. Então, isso é epitélio de revestimento. O epitélio glandular, ele vai surgir de qualquer um desses aqui, tá? Qualquer um desses aqui pode ter epitélio glandular, tá? Vai invaginar para o tecido conjuntivo abaixo e vai formar uma cavidade, um tubo, estruturas que secretam, né? Aqui é para revestir, mas tem outros locais do revestimento que precisa de secreção, tá? Então, deixa eu ver se caminha aqui. Olha só, exemplos desses epitélios, né, de revestimento. Aqui é o alvéolo pulmonar, aqui é os túbulos renais, ó, epitélio cúbico. Aqui é o intestino com o glicocálix, os microvíluos aqui, ó, cilíndrico. Aqui, ó, uma bexiga, um esôfago, né, uma pele, um esôfago, né, com epitélio estratificado, pavimentoso. Aqui a traqueia, pseudo-estratificado, né, com células caliciformes, e aqui da bexiga, ó, epitélio estratificado globoso ou de transição. Então, são epitélios de revestimento. Mas veja que curioso, esse é um epitélio de revestimento que apareceu essa célula aqui, ó, célula caliciforme que a gente fala. Ela está secretando muco. Isso daqui já é uma glândula que a gente chama de glândula unicelular. Esse epitélio já está sendo modificado e apresentando células isoladas que secretam muco. Então, isso aqui é uma glândula unicelular, por exemplo. E aqui é tecido conjuntivo, né, logo abaixo.
Aqui nada invaginou para o conjuntivo para formar uma glândula isolada, tá? Aqui não, tá? Nesses desenhos aqui, mas eu vou mostrar outros que vão acontecer. Então, são exemplos aí dos epitélios, né? Então, isso aqui é uma glândula unicelular, a célula caliciforme, a famosa célula caliciforme. É uma glândula unicelular, que onde tem? Tem no pulmão, no trato respiratório, né? Não só no pulmão, nas vias aéreas, no intestino, né? Todo duodeno, jejum, ilho, vai ter célula caliciforme isolada. Quando chega no intestino grosso, aí tem glândulas tubulosas cheias de célula caliciforme, mas ao longo do intestino delgado é bastante célula caliciforme isolada, né? Então, o tecido epitelial glandular ele tem duas classificações principais. Glândulas exócrinas, que secretam a secreção para uma superfície, pode ser interna, como pode ser externa, essa superfície, né? Uma glândula salivar joga para uma superfície interna da cavidade oral. Uma glândula sudorípara ou sebácea joga para uma superfície externa do corpo, né? Por exemplo. Então, aqui é uma glândula endócrina que joga secreção no sangue. Então, ela joga para dentro dos vasos sanguíneos. Ela joga no interstício e o interstício dela aqui, o tecido conjuntivo dela é super vascularizado. Então, logo que ela joga no tecido conjuntivo, isso caminha para dentro dos vasos. Tá? Como no caso do pâncreas secretando a insulina, ou a hipófise, ou a tireoide, né? Ou adrenal. Então, exemplos de glândulas exócrinas, né? Muitas, ó. Salivar, sudorípara, sebácea, pâncreas, fígado, próstata, mamário. E endócrina, adrenal, tireoide, paratireoide, pâncreas, fígado, hipófise. Só começar a falar, já seca. Como que surgiu uma glândula, né? No epitélio glandular? Lá no embrião, ó, você tem epitélio de revestimento. Algumas células, por sinais do conjuntivo, são estimuladas a se dividir em direção ao conjuntivo, ó, tá? Então, o pessoal estuda muito esse processo. Como que ocorre essa indução de uma formação de uma glândula? Por quê? Muitos desses processos estão ocorrendo no câncer, tá? Um recrescimento de glândulas, né? Um recrescimento de epitélio. Que sinais são esses que do conjuntivo, né? Que vem dos vasos do conjuntivo, que faz as células proliferarem em direção. Vejam que isso aqui, em algumas situações, o câncer invasivo, ele invade o tecido conjuntivo, desse jeito como uma glândula está invadindo. A pessoa estuda muito isso. Então, uma glândula, ela invagina, e aí depois, ó, uma parte das células vão se transformar em secretoras, secretar a substância necessária. E uma parte vai permanecer como ducto, só para conduzir a secreção para a superfície, tá? Em outras situações, na embriogênese, quando perde a conexão com a superfície, os vasos sanguíneos chegam, ó, essas células se modificam para secreção, ó, mas não tem mais ducto. Por isso que é uma glândula endócrina. Ah, uma glândula endócrina. As células podem formar cordões ao redor dos vasos, ou elas podem formar um folículo, né, uma vesícula aqui, que é o caso da tireoide. É o único exclusivo da tireoide, que ela forma uma vesícula, né, que guarda a secreção internamente. A maioria das outras glândulas são cordões, ó, hipófise, né, adrenal, ilhota de Langerhans, são cordões de células ao redor dos vasos. E aqui a glândula exócrina tem o ducto, tá? Tá ligado à superfície. Essa daqui, por exemplo, é um corte histológico de intestino grosso, tá? Chama do colo, que você tem, ó, epitélio de revestimento tá aqui, ó. Aqui tem células cilíndricas, tá? Aqui tem célula caliciforme. Todas essas bolinhas brancas são células caliciformes, tá? É o citoplasma delas, né? As células caliciformes. Aqui é a luz do intestino. Aqui é o tecido conjuntivo, frouxo. Aqui é o tecido conjuntivo denso, não modelado. Isso é músculo liso, tá? Camada de músculo liso da mucosa. Aqui tem vasos sanguíneos, ó, principalmente linfáticos, vênulas, porque a absorção aqui vai tudo para cá. Aqui tem células de defesa e aqui tem essa invaginação, ó. Isso é glândula.
E o formato dela parece um tubo de ensaio. Por isso que essa é uma glândula tubulosa, simples e reta. Simples porque tem um ducto único, né? Uma parte secretora única, né? E reta porque ela é reta, né? Porque vocês vão ver que tem glândulas que são tortuosas, como a sudorípara, por exemplo, ou do estômago, tá? Tem glândula que não é reta, ela é tortuosa. Tem glândula que não é tubulosa, é acinosa, ela parece uma esferazinha. E tem glândula que é alveolar, que é uma esfera grande, uma próstata, mama, que guarda a secreção, né? E as esferas pequenas são ácidos. As salivares são assim, elas não guardam muita secreção, só dentro da célula, tá? Então, uma glândula endócrina, ó, ela não tem abertura, tá? Para o meio externo. Aqui é a tireoide, ó. E a secreção vai nos vasos sanguíneos. Aqui tem vaso sanguíneo, ó. Então, ela libera a secreção nos vasos, no interstício aqui, né? Dos vasos sanguíneos. Olha aqui, uma glândula sudorípara, ó. Outra sudorípara aqui. Essa é uma sudorípara maior, essa é uma menor, tá? A gente fala écrina e apócrina. Écrina é essa daqui e essa é apócrina. Então, essa daqui, ó, é toda enovelada, tá? Cortou várias vezes, ó, como ela seria, ó. Essa aqui pequena. E aqui tem um folículo piloso, aqui é um corte de pele, tá? Pele. No pelo, ó, tem as glândulas sebáceas, ó. São alvéolos elas. Essa aqui é um tubo e essa aqui são alvéolos, tá? Nós vamos olhar isso com calma. Então, a glândula exócrina, ela tem ductos. Então, como eu disse para vocês, ó, esse aqui é um paper da Nature Review Genetics. Essa revista é de alto impacto, muito impacto. E aqui, ó, é um artigo de 2002, ó, fazendo uma revisão sobre glândulas, tá? Ó, estratégias básicas para regenerar sistemas tubulares simples, ó. Sistemas tubulares. Veja como a célula epitelial ela se modifica, mexe com seu citoesqueleto para poder fazer essa curvatura. E o estroma, que é o tecido conjuntivo, estimula. Existem fatores, ó, que estimulam para ela fazer a bifurcação. O pessoal estuda esses fatores. O que faz uma glândula tubulosa se ramificar, tá? O que faz ela virar duas, tá? Veja aqui, ó, folhetos, né? Quando o pessoal estuda lá no embrião, como que essas células conversam para formar túbulos e como elas começam a formar uma luz, ó. Olha como que elas conseguem formar uma luz. O pessoal estuda os fatores que faz esse conjunto de células abrir um lúmen aqui, um canal. Então, isso é muito estudado porque isso pode ajudar na explicar várias doenças, tá? Outra glândula que é muito estudada por nós biólogos é a drosófila, né? As glândulas da drosófila, essa mosca, né, da fruta. A drosófila tem uma glândula salivar, tá? Muito desenvolvida aqui. E o pessoal extrai essa glândula salivar da larva. Quando ela está comendo, né, a larva cresce demais, ela come o substrato lá, ela tem uma glândula salivar enorme aqui no corpo dela. E dessa glândula salivar o pessoal extrai, ó, aqui, ó, essas glândulas aqui, ó, salivares, o pessoal extrai cromossomos politênicos. Eles estudam a expressão gênica e a duplicação desses cromossomos politênicos. São cromossomos gigantes, tá? Então, o pessoal estuda aqui expressão gênica, ativação de áreas de cromatina, aqui, descondensação de cromatina. São vários cromossomos aqui juntos, tá? Politênico que a gente fala. Então, vem da larva, né, da glândula salivar da larva de drosófila. Cada bolinha dessa aqui é uma célula, tá? Então, a larva come muito, então ela precisa de muita glândula salivar, que vai ajudar na digestão. Então, muito estudado. Tem muitos artigos sobre glândula salivar de drosófila, tá? E isso daqui, vocês imaginam o que que seria? Se fosse uma aula, né, presencial, eu ia perguntar muito para vocês, o que que vocês acham que é isso? Tá? Isso daqui é a glândula da teia da aranha. Se você faz aqui foi feita uma microscopia de varredura da cauda, né, do final do abdômen da aranha, de um aracnídeo. E o que que você vê aqui, ó? Vários finaizinhos de glândulas. Cada tubinho aqui, ó, né? Essa parte verde é uma glândula, é a secreção da glândula. Só que quando ela entra em contato com o oxigênio,
ela muda de cor, né? Ela muda de textura, ela se compacta, ó. Eles deram um destaque de outra cor. Mas é as mesmas fibras, tá vendo que vai vir um monte de fiozinhos, tá? Filamentos das proteínas, e aí eles se compactam com a desidratação, né? Sai o excesso de água, e esse fio fica bem fininho, tá? Então aqui no abdômen, ó, tem várias glândulas, tá? Tem várias glândulas aqui no final do abdômen da aranha. Além da glândula de veneno, né? Poison aqui, ó. Poison gland, tá? Tem outras glândulas, coxal aqui, mas aqui tem várias glândulas, tá? Tá aqui, ó, as glândulas da teia, tá? Vocês vão ver que tem mais de uma glândula. Eu vou mostrar mais para frente. Existe a glândula para teia, existe a glândula para fazer os ovinhos. Aqui no a lagarta, né, a seda, é o mesmo princípio, é o mesmo tipo, basicamente, de proteína e de teia para fazer a seda, tá? Do bicho da seda, tá? Então, a abelha, por exemplo, nós biólogos estudamos muito, né? Vários animais, né? E a abelha, por exemplo, é um deles que nós biólogos dedicamos. E aqui, ó, a abelha tem um monte de glândula, ó. Glândula faringeal, glândula mandibular, glândula postogenal, glândula torácica, glândula, ó, da cera, tá? Outras glândulas aqui, ó, várias glândulas aqui, tá? Uma abelha, ó, tem mais de 7 glândulas. Então o pessoal estuda. E o professor Justrin ajudou o pessoal do Lajeado a estudar, né? A descrever a morfologia dessas glândulas e ver o efeito de pesticidas, né? De agrotóxicos sobre essas glândulas. Mas olha só, as glândulas mandibulares, ó, elas produzem a substância que complementa, né? A forma geleia real. Então aquelas glândulas lá, ó, tem açúcares, água, colesterol, aminoácido, a geleia real tem tudo isso, ó. Vitaminas, 90% de suas proteínas pertencem ao mesmo grupo químico, tá? E tem muito aminoácido essencial. Lisina, por exemplo, é um aminoácido essencial. Triptofano, são aminoácidos que a gente não produz, tem que ingerir, né? Foi publicado um artigo, o professor Juscelino é co-orientador. Outra glândula que nós biólogos dedicamos muito, a glândula do veneno de répteis, né? Então aqui, ó, essa glândula, né, que está nessa região, tem até, ó, um músculo compressor da glândula, tem o ducto, glândulas acessórias que adicionam outros componentes, ó. Então aqui, ó, escorre pelo lado do dente, ó. Nem todo dente é furado, é uma lateral, uma concavidade aqui, ó, né? Um sulco no dente onde o veneno escorre, né? Então o pessoal estuda essa glândula, descreve as proteínas, a composição. Outra glândula que é importante para nós, ó, biólogos, pele de sapo, pele de sapo, de perereca, de rã, todos eles têm glândulas, principalmente produzindo antimicótico, antifungo, antibactericida, porque a pele desses animais é úmida e umidade atrai bactérias e fungos, né? Leveduras. Então, nessas glândulas aqui, além de ter, né, antifungo e antibactericida, né, tem outros venenos repelentes para outros animais aqui também. Então, uma secreção que garante a umidade da pele, mas também a defesa. Ó. O que aconteceu? O epitélio estratificado pavimentoso a invaginou, ó, e formou uma cavidade onde guarda secreção. Essa secreção sai por esse ducto aqui e vai para a superfície. Outra glândula para nós, ó, glândula uropigial de Alves, que produz o óleo que vai lá para as penas, tá? Então, essas glândulas são tecido epitelial modificado para secreção. Aqui, no caso, secreção oleaginosa, né? Gordurosa, secreção lipídica, né? Essa é outra glândula importante para nós, a glândula mamária, né? Importância econômica, importância na saúde. Então, essa glândula mamária, ela tem bastante tecido adiposo e bastante tecido conjuntivo em volta de vários alvéolos. Aqui precisa de bastante espaço para armazenar, né, o leite. E vocês vão ver. E tem ductos para levar esse leite para a superfície. Então, tem a parte que secreta e a parte de ductos. As glândulas têm a parte, as exócrinas têm a parte secreta e a parte de ductos.
Outra glândula importante para nós, a próstata. Principalmente no nosso grupo de pesquisa, eu, Justulin, né? Nós pesquisamos a próstata, a professora Flávia, pesquisamos a próstata, né? Uma glândula de importância reprodutiva e de saúde pública, né? Tem muito câncer de próstata. Se vocês virem, ó, no caso do homem, ó, ela passa por dentro, a uretra passa por dentro da próstata. A gente estuda próstata de rato, de gerbilo, né, de boi, de tudo quanto é animal. A gente descreve a morfologia de próstata, né? Próstata é exclusiva de mamífero, tá? Outros animais não têm próstata. É mamífero que tem. Tem um colega nosso que estudou até as próstatas dos morcegos, tá? Tem uma morfologia bem especial, tipo de secreção, tudo. Então, vamos falar das glândulas no geral, né? Então, a secreção, né? Por exemplo, a glândula, se você olhar algumas situações, se você tem um epitélio de revestimento secretando. No estômago, por exemplo, exclusivamente, além de revestir o estômago, as células epiteliais de revestimento já secretam o muco. É como se a gente tivesse um monte de célula na superfície do estômago produzindo muco, muito muco, tá? Então, às vezes o epitélio glandular é o próprio epitélio de revestimento, no caso, é o estômago. Às vezes, a glândula é unicelular, como mostrei a célula caliciforme, né? Algumas células secretoras, intestino, traqueia, células caliciformes. E a maioria, ó, células, glândulas extraepiteliais, abaixo do epitélio de revestimento, que formam uma estrutura isolada. Às vezes ela forma uma estrutura tão isolada e tão grande que você pode secar uma glândula exócrina, né? Então, ó, glândula unicelular, número de células, ó. Uma célula caliciforme, outra. Cada uma é uma glândula, ó. Célula caliciforme. Existe também as células, aqui a célula caliciforme é uma célula unicelular exócrina. Mas existe unicelular endócrina também. Ao longo do intestino, ao longo da traqueia, do epitélio respiratório e do epitélio digestório, você tem pequenas células secretando hormônios lá, tá? Uma célula isolada secretando hormônios. Então, aqui, ó, multicelular é a maioria das glândulas, ó, muitas células formando um conjunto. Por isso que a gente fala tecido glandular, porque existe uma característica comum entre as células formando uma estrutura com função comum, tá? A característica morfológica é comum e a função é comum. Então, por isso que é um tecido glandular, tá? Porque é um conjunto de células. O epitélio de revestimento, que está aqui em cima, né? É um conjunto de células fazendo a mesma função. Por isso que é um tecido. Aqui é o tecido conjuntivo, não é? Conjunto de células fazendo a mesma função aqui, né? Então, tem isso, né? O tecido é esse conjunto de células. Como que essas glândulas são classificadas? Se a gente olhar para o ducto excretor, só para a parte do ducto aqui, ó, qual que é a diferença dessa glândula para essa? Aqui eu tenho um ducto único e aqui eu tenho vários ductos ramificados, ó. Então, quando você tem um ducto único, a glândula a gente chama de simples. Quando ela tem um ducto todo ramificado, a gente chama de composta essa glândula, tá? Uma glândula composta, tá? Então, ali é parâmetro é o ducto, tá? Quanto ao ducto, ela é simples ou composta. E quanto à parte secretora, que é a parte escura aqui, ó, né? Isso aqui é diferente disso, ó. Aqui é um tubo, aqui é um ácido, ó. São pequenas esferinhas aqui, ó. No final dos ductos tem esferas. Então, quanto ao ducto, simples ou composta. Mas você pode fazer vários tipos de classificação das glândulas, tá? Não precisa se preocupar tanto com isso, mas pelo menos saber se a glândula é simples ou composta, simples ou ramificada, se ela é acinosa, ó. Então, mais importante, ó, é saber o formato da parte secretora, ó. A parte que faz a secreção da glândula, que produz as proteínas, as substâncias, ela varia de formato. Ou ela é um tubo, ou ela é uma esfera pequena, que é um ácido, ou ela é um alvéolo. Esses três formatos, você só tem que saber isso, sabe? De formato da parte que secreta. Ou ela é um tubo, ou ela é uma esferinha pequena, ou ela é uma esfera grande, cheia de armazenamento. Isso é para glândulas exócrinas, tá? Então, eu vou falar só de glândula exócrina, que está aqui, ó. Glândula endócrina é outra coisa, é cordão ou vesícula. Aqui é tubo, ácido e alvéolo.
Você pode ter tipos diferentes de secreção. Você pode ter secreção proteica, secreção lipídica, secreção aquosa, tá? O tipo de secreção muda. Suor é aquoso, lipídica, glândula sebácea, uropigial, proteica, glândula mamária, glândula prostática, né? Você pode ter a glândula secretora de muco, que é glicoproteína, tá? Então aí já é um pouco diferente. Então, a mama não produz muco, ela produz leite, bastante caseína. Tem glicídio lá? Tem glicoproteína? Tem. Mas, por exemplo, a saliva é principalmente muco, tá? O esôfago, a glândula esofágica produz bastante muco. É diferente de produzir proteína ou lipídio ou água, né? Então, outra coisa, você pode secretar um pedaço da célula junto, você pode secretar só a secreção, abre a vesícula, ou você pode secretar a célula toda. Então, tem esses três tipos também de secreção. Sai só a secreção, um pedaço da célula ou a célula toda. Então, se a parte que secreta ramifica, a gente chama de ramificada, e se o ducto, né, ramifica, a gente chama de composta. Então, esses são parâmetros, mas eu quero que vocês fiquem bastante nisso, ó. Tipo, mecanismo de secreção e formato da parte secretora, tá? Então, por exemplo, essa é uma glândula simples, ó. Ela tem um ducto único, ó. O ducto único é a parte que secreta, que está aqui embaixo. É essa daqui do esôfago, ó. Aqui é a superfície do esôfago, tecido conjuntivo, essa é a lâmina 51. Não sei se vocês vão ver. Lá no Storage Guide vai ter lâminas parecidas disso, do esôfago. Aqui, ó, é a parte do ducto, ó. Tá escrito PC aqui. E aqui é a parte secretora. Veja como muda o formato da célula, a cor. Lembra o nosso curso é cor e forma? Olha a cor desse epitélio, olha a cor do conjuntivo. Aqui tem alguma coisa diferente, ó. Isso aqui é músculo, ó, músculo liso. Tá vendo que a cor é diferente, o formato? Então, aqui já mudou de novo. Olha a outra cor, ó. Outro formato. O que será isso? Células justapostas, tendo uma cavidade. Isso é epitélio glandular. Células justapostas. Não dá para ver a célula, né? Dá para ver um fiozinho aqui que vocês imaginam que são feitos de células, né? E é um ducto. Isso é um ducto. Aqui dá para ver a célula, ó. O núcleo, o esquema, né? O núcleo e o citoplasma. É isso que está aparecendo aqui, núcleo e citoplasma, mas não dá para ver, né? Tá muito de perto, muito de longe. Então, ó, quanto ao ducto excretor, ó, simples, 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 ó, um ducto único e a parte que secreta aqui embaixo, tá? Quando ela é composta, quando que uma glândula exócrina é composta? Quando você tem, ó, vários ductos, ó. Aqui é um corte desse ducto, desse ducto, desse ducto, desse ducto e desse ducto. E o que que são as bolinhas verdes aqui, ó? O que que são as bolinhas? São os ácinos, ó. O ácino, ó, conjunto de células justapostas, uma luz bem pequena, né? É uma esfera bem pequena. Nossa, professor, como que eu vou diferenciar isso daqui disso daqui? Na lâmina você diferencia pela cor. Essa parte geralmente é mais clara do que o ducto. O ducto tem célula com bastante citoesqueleto bem corado, né? Isso daqui é a parte que secreta. Essas todas são partes que conduzem, a parte, né, do ducto. E essa é a parte secretora de ácido, tá? Aqui só para dar um exemplo, que nos animais domésticos, no humano, né, tem essas glândulas salivares, ó, que é feita de ácido, que tem todas compostas, ó. São ácidos, né, secretando proteína e muco, né? E essas glândulas aqui são todas compostas, elas são glândulas grandes, ó, parótida, né? Uma submandibular. Essas glândulas salivares, elas têm ácinos, tá? E ductos. Ó, aqui vou dar um exemplo de uma glândula salivar, que tem vários ductos, ó. Aqui é um ducto, aqui vem para cá é ducto, ó. Muitos ductos. Agora eu pergunto para vocês, olhem para essa foto. O que mais tem nessa foto? Essas bolinhas rosas ou as bolinhas roxas? Tá? Percebem que é a bolinha roxa?
A bolinha roxa é o ácido secretor de muco, tá? É nessa região roxinha aqui que produz o muco, tá? Então, aqui o muco é branquinho e o retículo endoplasmático rugoso deixa a célula basófila, né? Produzindo proteína e muco, né? E o ácido é a parte do que tem muco no ácido, não. Cada bolinha dessa é um ácido, ó. Cada bolinha dessa é um ácido, ó, tá? Aqui está representado aqui, ó, um ácido e o ducto maior. Então, de cada bolinha dessa sai um ducto fininho que vem para cá, ó. Essa foto aqui está representando essa área aqui, ó. Aqui foi cortado na transversal, né? Eles estão aqui, ó. Esse. Tudo isso daí é o ducto estriado. E tudo que isso aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é um ácido, tá? Então, por que que essa glândula é composta? Porque os ductos se ramificam. Olha como que esse ducto é grande, que é diferente desse, ó. Isso é uma continuação desse. Esse daqui se ramifica para cá, para lá, tá? Quanto à forma, ó, ou ela é túbulo, forma de tubo reta, ramificada, removelada, ou ele é acinosa, uma pequena esfera, ou túbulo-acinosa, ou alveolar, ó, forma de esfera maior, ó, alveolar, tá? Então aqui, ó, vários exemplos, ó. Tubulosa, reta, tubulosa, ácino, alvéolo e alvéolo, ó. Alvéolo é bem maior aqui. Aqui não, aqui tem luz, ó. Aqui não tem luz para guardar a secreção. A secreção está dentro da célula, ó. Cada bolinha vermelhinha dessa é uma vesícula de secreção que a célula está guardando, tá? Na saliva. Aqui, ó, é muco e aqui é a parte secreta proteína. As células que secretam proteína são mais escuras que as células que secretam muco, tá? Para secretar muco não precisa tanto retículo endoplasmático, né? Rugoso. Você precisa de mais do Golgi, e o Golgi adicionando glicídios lá, né? Em cima do dolicol. E aí, quando você joga isso no formol para fixar, o muco expande. E aí ele estica a célula. Olha o que ele faz com a célula. Ele deforma as células, ó. Ele expande. Tá? Você joga o tecido fresco para fixar. Logo que você tirou do animal, joga no tecido para fixar, para processar, as células caliciformes e as células produtoras de muco vão inchar. Então, vocês têm várias glândulas, né, exócrinas aí, ó. Quanto à parte secretora? O ácino. Isso aqui é um ácino. Olha aqui, eu vou dar um exemplo de um ácino. Então, aqui, essa célula é a célula piramidal, ela tem o formato de pirâmide, tá? Pensa que para fazer uma esfera, você precisa de células do formato de pirâmide. Se você pegar várias pirâmides e colocar lá do lado, você vai fazer uma esfera, né? Quase uma esfera. Se a base for arredondada, é uma esfera perfeita. Se a base for reta, vai ser, né, um sólido cheio de lados, né? Mas vai formar uma estrutura mais ou menos esférica, tá? Então é isso que acontece com os ácidos, tá? Então aqui são ácidos, ó. Vários ácidos nas pontinhas aqui, ó. Ácido. Aqui é túbulo reto, túbulo ramificado, túbulo enovelado. Então, a parte secretora, o ducto, e aqui é a parte secretora. Ó, ácido, 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 e aqui meio túbulo, meio alvéolo, né? Olha o intestino, ó. Peguei uma glândula tubulosa reta do intestino. Ó, se a gente olhar aqui, ó, tá as glândulas tubulosas retas na superfície interna do intestino. Cada tubinho desse aqui é uma glândula, ó. Esse. Tudo aqui são glândulas tubulosas retas. E aqui, ó, glândula tubulosa enovelada, tá? É a sudorípara, ó. Glândula sudorípara é um exemplo de glândula simples tubulosa enovelada, tá? Então, a glândula pode ser simples, tubulosa enovelada, né, sudorípara, com secreção de suor, né? Um ducto único de epitélio estratificado cúbico. Olha aqui o epitélio estratificado cúbico. Por que é estratificado cúbico, professor? Olha só.
uma camada de células, outra camada de células, dupla camada, ó. Aqui também, dupla camada, olha aqui, ó. Dupla, uma camada e a segunda, tá? E essa parte aqui? Essa é a parte secretora. Aqui que secreta o suor, que vai para esses ductos aqui, ó, que vai levar lá para a superfície. Veja a diferença de cor, ó. O ducto cora um pouco mais do que a parte secretora, geralmente, tá? Então, a glândula alveolar, por exemplo, a glândula sebácea, que produz o óleo do pelo, ela é uma glândula alveolar, ela é muito maior que o ácido, que o túbulo, e ela joga a secreção na superfície do pelo. Então, gravem isso, a glândula sebácea é uma glândula alveolar, tá? Simples alveolar, simples porque ela tem um ducto único, que é o próprio canal do pelo, que o pelo sai. Ó, esse é um alvéolo. Alvéolo, ó, glândula alveolar simples e ramificada. Simples porque tem um ducto único, ramificada porque são vários alvéolos, tá? E aqui fala uma coisa nova, ó. A glândula é holócrina. O que é holos do grego? Todo. Então sai toda a célula. Essas células aqui, elas morrem, acumulam tanto lipídio que elas ficam inviáveis, né, para viver, né, para ter fisiologia. E aí elas morrem. E aí as glândulas eliminam a célula inteira, tá? Glândula alveolar, holócrina. Olha aqui, ó, a secreção. Quanto ao tipo de secreção, tá? A secreção pode ser o conteúdo, a natureza da secreção. Serosa é quando a célula produz bastante proteína, no caso das salivares. Mista, aqui eu tenho células produzindo proteína, essas mais coradinhas aqui, e as células produzindo muco. Então é uma glândula mista. E aqui, glândula de secreção mista. E aqui, ó, as células estão produzindo só muco. Olha, até o núcleo fica achatado nas células mucosas. Por quê? Porque o muco expande e aperta as organelas na lateral e o núcleo no fundo. É fácil reconhecer um ácido mucoso, ó. As células ficam achatadas lá no fundo. Olha aqui, ó. Um ducto excretor, um ducto dessa glândula, e olha o ácido. Olha o tamanho dele, ó. Ele é bem menor, né? O do ducto aqui, ó. Tem ducto e aqui os ácidos de uma glândula, por exemplo. Então, a glândula salivar, ó, ela é uma glândula composta, porque tem vários ductos, de secreção serosa, porque produz proteína. Olha como que é uma célula que produz proteína. Núcleo esférico, nucleolo, retículo rugoso, Golgi, vesícula de secreção, né? Olha um exemplo aqui, ó. Glândula salivar composta acinosa serosa. Serosa é o nome que a gente dá para uma célula que produz bastante proteína. Olha a mucosa. Glândula sublingual, por exemplo, tá? A parótida é serosa, ó. Parótida, tá? Vou voltar aqui, ó. A parótida é uma glândula serosa e a sublingual é uma glândula mucosa, produz bastante muco. Veja que o núcleo já aqui não é esférico, ó, ele é achatado, o muco expande, ó, né? E ele fica com esse aspecto menos corado, o muco cora menos. Aqui glândulas, né? E o ducto. O ducto é revestimento, é epitélio simples de revestimento. Então aqui eu deixo para vocês verem os vídeos da saliva, da glândula salivar. Deixo para você ver os pâncreas, tem vídeo do pâncreas. Olha que ácido bonito aqui, ó. Glândulas piramidais, olha as vesículas de secreção, que bonito. Estudem lá o pâncreas, ó. Aqui é bem bonito. Quem fez biologia celular direitinho sabe, ó. Uma célula secretora de proteína, ela vai ter a base bem basófila, por causa do retículo endoplasmático rugoso, e o ápice acidófilo, porque ele guardou a secreção na vesícula. Secreção. Então, uma célula com a base basófila e o ápice acidófilo. Isso é um ácido, ó. Ácido seroso, tá? Ácido seroso do pâncreas. Não vou falar do conteúdo do pâncreas. E agora aqui, ó, é o que eu falei para vocês do tipo de secreção.
merócrina, apócrina, holócrina. Gravem isso. Uma glândula, né, exócrina, ela pode secretar diferentes mecanismos, né? Ela pode secretar só a secreção, meramente a secreção, por isso que a gente chama de merócrina, meramente a secreção. Então, o Golgi produz a vesícula vai lá, tromba com funde, né, com a membrana plasmática e abre, e aí libera a secreção, né? Esse é o mais comum, glândula salivar, né? Nas células caliciformes, a maioria das glândulas é assim, tá? Próstata, tá? Agora, existe a secreção apócrina, sai o ápice da célula, uma parte da célula sai. É muito comum na glândula mamária. Parte dos lipídios do leite vem do ápice da célula, a membrana plasmática sai. Então, tem fosfolipídio naquela membrana plasmática, que é o lipídio com ponto mais fluido que tem no leite. Já as gotículas de lipídio produzida pela mama, né, lá pelo retículo liso e o colesterol que vem, né, no leite vem por outra via, né? Então aqui, ó, merócrina sai só a secreção, ó, a vesícula funde sai, apócrina sai o ápice, ó, da secreção, ó, os lipídios, ó, do leite, tá? E a merócrina na mama também tem, porque sai só a secreção, a caseína, por exemplo, a proteína caseína. E holócrina? Holócrina é quando a célula inteira sai, ó. A célula inteira é produzida e ela sai. É o caso da glândula sebácea. A apócrina é na mama, mas também tem uma glândula salivar, uma glândula sudorípara apócrina, tá? Ó, sudorípara tá aqui, ó. Um pouco da próstata, algumas partes da próstata e a glândula mamária. Aqui exemplo, ó. Meramente a secreção, um ácido, só sai essas vesículas, não sai mais nada. Aqui dá para ver na mama, ó, saindo o ápice da célula, ó. Sai fragmentos da célula. E a sebácea, que é a glândula holócrina, é o melhor exemplo de glândula holócrina, sai a célula toda. Então, as endócrinas eu vou deixar para vocês estudarem nos vídeos, já tem separadinho para cada glândula, mas ela surge, ó, da invaginação também, só que ela perde contato com a superfície, aí os vasos chegam próximo e capturam os hormônios que ela vai produzindo, tá? Então, as glândulas, aqui a adrenal, tá? Tem a aula própria, tem o fígado, tem uma aula própria para o fígado, para vocês verem, para explicar tudo sobre o fígado, como que é essa glândula, tá? A cirrose hepática, ó, acho que tem lá no vídeo, eu explico, tá vendo essas partes prateadas aqui, ó, no fígado? É colágeno, é a fibrose hepática, ó. Para vocês entenderem fibrose hepática, vocês têm que saber como que é o fígado normal. Então, tem que assistir a aula lá de fígado. Fígado gorduroso, que está muito na moda estudar, né? Ó, os hepatócitos são substituídos por gotículas de lipídio que vão aumentando de tamanho muito, né? Que é o foie gras lá, que é o caso do ganso, né? Que é alimentado com muita gordura. E aí o fígado vira uma manteiga, né? De tanta gordura que tem armazenado lá dentro, tá? Fica pastoso o fígado. Então, isso daqui é o fígado gorduroso, que é uma glândula. O fígado é uma glândula cordonal. E aqui, ó, vou dar o detalhe de uma glândula da teia da aranha, né? Para encerrar essa aula. As outras glândulas, vocês vão ver todos os detalhes nos vídeos lá. Então, aqui, ó, corte histológico de uma glândula de produção de teia da aranha. Você tem células cilíndricas, colunares aqui, tem umas bolinhas bem rosinhas nas células, ó. Essas bolinhas aqui são as proteínas, os aminoácidos que vão ficar aqui nessa secreção, na luz dessa secreção, o lúmen, ó, que vai ser expelido, ó. Essa parte aqui vermelhinha é esse líquido, ainda muito hidratado as fibras. Aí conforme ela vai desidratando, ela fica fininha, ó, né? E forma um filamento. Então, uma glândula de veneno.
Como que faz? Ó, aqui são as células, ó. Células cilíndricas produzindo, ó. Tá vendo aqui? Essa célula produz o amarelinho, essa célula produz uma secreção verdinha, isso se mistura no meio externo e vai formando as camadas dessa, né, dessa fio, ó. Tá vendo? O preto, o azul e o amarelo. Então é uma sequência de produção de proteínas nessa glândula da teia. Ó, e o que é essa? Não é uma proteína, é uma sequência de aminoácidos. Ó. Isso aqui é um aminoácido que forma beta-preguiado. Lembra da organização secundária de aminoácidos? Beta-preguiado? Vai formar filamentos, né? E esses filamentos se agregam e são eliminados por um tubo, ó. Vai formar nanofibrilas. O pessoal estuda isso para materiais, tá? E vai formar a rede, né? A teia e também vai envolver os ovinhos. A glândula, ó, ela é bem longa, a glândula da teia. E ela muda o pH, tá? Quando ela sai, é um pH bem baixo. Então, essa glândula aí, ó, o que ela está produzindo? Uma sequência de aminoácidos. Que aminoácidos? Olha que bonito que é isso na biologia. É uma sequência de alanina e glicina. A teia é proteína, alanina e glicina em sequência. Só que alanina e glicina, se vocês olharem na tabela, são os aminoácidos que têm menos grupo R. O grupo R de um é o CH3 e o outro grupo R de um é o H. Um hidrogênio, ó. Isso aqui é um átomo de hidrogênio, isso daqui é um metil, um radical metil, tá? CH3. Então, isso daqui faz esse filamento ficar muito próximo um do outro. Você não tem muitos anéis aromáticos aí atrapalhando, se aproximar os aminoácidos, para fazer o quê? Ponte de hidrogênio, né? Esse monte de fiozinho com ponte de hidrogênio forma a estrutura mais espessa aqui, ó. E aí vários, ó, vão se juntar para formar o fio que a gente vê a olho nu, né? Os fiozinhos lá a olho nu. Fiozinhos de quanto? 100 micrômetros, né? 50 micrômetros, bem menor do que 1 milímetro, né? Muito mais fino que 1 milímetro. Tem 50 micrômetros, alguns fios que a gente consegue ver com o olho nu, né? E um fiozinho, né, 100 micrômetros, né? Ele é 10 vezes menor que o milímetro, mais fino que o milímetro, né? E você vê lá brilhando, né, um fiozinho. Esse fiozinho veio desses aminoácidos aí. Olha aqui, ó, quantos fiozinhos, ó, na extremidade de uma aranha. Olha, cada fiozinho desse aqui, ó, se junta para formar um fio mais grosso, tá? Essas teias aí, né? Então, é muito bonito ver que o pessoal estuda como que é formado isso, né? Por que que eles estudam? Porque olha isso, aqui essa tabela é a resistência, elasticidade e a energia para quebrar. Ó, isso daqui, ó, a teia que sai da principal, ó, glândula ampulata aqui, ó. Olha quanto precisa para fazer, ó. Mais do que 4 vezes 10 a nona, ó. Só o Kevlar, ó, chega perto, ó. Ou o nylon, ó, que é sintético também, ó. Mas nem, o nylon não chega, porque é 10 a 7, ó. É o Kevlar, que eu vou mostrar o que é o Kevlar. Kevlar, quem nunca ouviu falar, é o que faz o colete à prova de balas. Então, a teia, um produto feito de teia de aranha é tão forte quanto o produto que é usado para fazer colete à prova de balas. Ela tem pouca elasticidade, mas a outras glândulas da ceia tem mais elasticidade, ó. A borracha é que mais tem, né? O Kevlar tem baixa elasticidade, por isso que ele é resistente. A bala não empurra o tecido, né? Não tem elasticidade. E olha a resistência, a energia para quebrar, ó. Nenhum bate, ó, a teia. Se você pegar um elemento da mesma espessura, pegar qualquer um desses aqui da mesma espessura, a teia é mais resistente. Vocês acham que nós somos Nutella ou raiz? Olha como que se testava colete à prova de balas antigamente. Isso que é confiar no produto que você faz, né? Olha aí. Isso aí que é funcionário raiz, cientista raiz. Ó. Ele fez o Kevlar, fez o colete e confia no próprio trabalho. Então, o que é o Kevlar? Ó? É uma cadeia de polímero, ó, é um polímero de
parece aminoácido tirosina, que tem esses cadeias anéis aromáticos, ó. Mas o que que se resume, ó? Ponte de hidrogênio, gente. Ponte de hidrogênio entre os NH aqui, ó, e o O de cada um dos lados. E forma essas folhas aqui, ó. E essas folhas vão formar o colete à prova balas. E isso daí não é tão forte como a teia de aranha. Então, aqui, ó, aqui eles estudaram as teias de aranhas lá nas glândulas, e para cada glândula faz uma função, ó. Existe a glândula que produz a teia para fazer o enrolamento da presa. Uma das teias é bem grudenta, uma das teias, ó, faz a parte radial, né, da teia, né? E outros faz o espiral, ó. Aqui faz a espiral, essa glândula faz a teia da espiral. E existe glândula que faz só a teia dos ovinhos, ó. Existe uma glândula que faz a adesão aos meio externo, né, onde prende a teia. Então, ó, você tem aí no abdômen da aranha, ó, uma glândula que produz a teia ao redor dos ovos, a teia que faz a espiral, a teia que faz essas grandes aqui, ó, a teia que faz a outra espiral auxiliar, a teia que prende nos galhos, que envolve a presa, tá? Você tem várias teias aí. O pessoal já fez o mapeamento genético dessas glândulas. Quais são os genes que produzem esses filamentos, essas proteínas aí em cada uma dessas aranhas aqui, ó, tá? Então, quando vocês viram lá o Homem-Aranha, né, o filme do Homem-Aranha, lembrem que o pessoal estuda as aranhas, mapeia os genes, transfere genes, que nem faz lá, né? Você pode mudar o gene de uma para outra, para produzir mais teia, menos teia. Mas o que eu queria encerrar a aula é com isso aqui, ó. Essa aranha, a Néfila madagascariensis, tem no lajeado e tem aqui no lajeado que eu falo é o lajeado de Botucatu, a Fazenda Lajeado. E tem no Parque Municipal, aqui perto do Jardim Paraíso. Se vocês caminharem pela mata, vocês vão encontrar essa aranha. Ela produz de especial uma teia dourada. Tá? A teia dela tem um pigmento dourado. E num projeto, há uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, eles juntaram 1 milhão de teias de aranhas. 1 milhão de aranhas para fazer teia. E aí fizeram esse manto aí, ó. Essa túnica que essa moça está vestindo. Isso aí ficou exposto lá em Londres, no Museu Albert Victoria Museum. Então, isso aí, ó, tem 1 milhão de teias de aranha para fazer essa túnica aí que essa moça está exibindo. E essa aranha tem lá, né, na África, mas tem aqui no Brasil também, uma teia dourada, tá? Então, para nós biólogos, né, a natureza tem muitos exemplos de glândulas, né? E depois olhem os outros vídeos lá. Espero ter estimulado vocês. Eu gosto de glândula porque minha vida foi baseada em glândulas, né? Glândula da próstata. A próstata foi o que trouxe comida para minha casa, me levou para vários lugares para passear e para pesquisar, né? Em congressos e sustenta minhas pesquisas, né? E de muitos biólogos, tá? O pessoal que desvenda as glândulas de veneno, glândulas de animais marinhos, né? E mesmo invertebrados tem, eu como mostrei para vocês aí, abelha, né? Inseto, né? Tem uma diversidade de veneno, de glândulas de veneno para descobrir ainda, glândulas de secreção para descobrir ainda, né? Desses animais. Glândulas com propriedades anticoagulantes, né? Que é a secreção anticoagulante, né? Glândula que causa, né, parada cardíaca, parada muscular, né, glândula do sono lá da mosca de Sack, tem a glândula do sono. Então, o campo para pesquisar glândula é muito vasto para os biólogos e é um epitélio, né, que secreta essas substâncias, tá bom? Vejam então as outras aulas, tá? Que eu vou colocar.